Resident Evil, uma das séries de jogos de survival horror mais importantes para a história dos jogos, se não a mais importante. Tendo seu primeiro jogo lançado para o PS1 em 22 de março de 1996. Desde lá, a série teve seu crescimento, não só na popularidade, mas também na sua qualidade. Deixou jogos que vinham aumentando a cada jogo lançado, que junto com Silent Hill protagonizaram um dos jogos mais emblemáticos de horror lançados para o PlayStation 1, que no fim foram cada vez mais melhorando a cada título. Mas talvez o jogo mais importante para toda a saga veio no seu quarto título, Resident Evil 4, lançado em 11 de janeiro de 2005. E hoje provavelmente a popularidade e o tamanho de Resident Evil 4 se deve boa sua parte ao PS2, que é só um dos consoles mais vendidos da história, com a entrada de muitos da série sendo pelo quarto jogo. E incluso, já que eu também foi meu primeiro Resident Evil também. Já que o PS2 também foi muito o primeiro console de muitos, devido a muitos fatores. Um deles sendo acesso pelo meio de banquinhos e DVDs que não vendiam lá de forma muito oficial, que isso facilitou muita gente ter contato com os jogos desse console, além de outros títulos que também vendiam muito ele. Mas antes de Resident Evil 4 ser aquele Resident Evil que todo mundo conhece, que é considerado um dos grandes clássicos do PS2, é curioso que originalmente nem iria ser possível jogar ele no PS2, já que originalmente Resident Evil 4 foi pensado ser um exclusivo de GameCube. E já teria decidido que o jogo seria apenas exclusivo de GameCube e ponto. Tendo até uma suposta frase que o Shinji Mikami havia dito, que falaram que ele tinha dito que se Resident Evil 4 lançasse para qualquer outro console que não fosse o GameCube, ele teria que se churrascar, por assim dizer. E eu nem te conto para até onde Resident Evil 4 foi lançado. Ah! Parei! Parei, família! Parei! É máfia! Mas falo supostamente, pois isso só é um rumor que falaram que Shinji Mikami havia dito em uma entrevista por aí. Mas o que foi confirmado mesmo é que ele realmente disse que ele não sentia que Resident Evil 4 poderia rodar no PS2 da mesma forma que rodava no GameCube. Que apesar da versão de GameCube ser realmente superior graficamente, ainda assim a versão de PS2 é bem decente para a sua época. Mas até antes também, a história de criação de Resident Evil 4 passou por uma série de ideias e revisões. Uma delas sendo uma versão que você iria controlar um personagem completamente novo, que seria introduzido no quarto jogo, e que usaria uma espada e arma de fogo. Esse jogo que futuramente iria se tornar uma das minhas franquias de jogos favoritas, se não a minha favorita, Devil May Cry. E o motivo de ter feito isso é que basicamente o jogo estava se distanciando demais do que era para ser Resident Evil. Para não simplesmente jogar tudo que tiveram feito até o momento fora, eles simplesmente resolveram aproveitar e criar uma franquia nova em cima disso, já que a ideia original realmente ia servir para uma franquia nova, assim nascendo Devil May Cry. Assim também é um gênero de jogo de ação hack and slash. Mas depois dessa versão que deu origem à franquia Devil May Cry, teve outra versão mais perto do que foi o produto final, mas ainda assim bem diferente do que foi o produto final, que consistia em uma gameplay com uma trama igual ao dos clássicos e sendo bem mais algo para terror do que a gente teve no produto final, que foi mais ação e terror. Que consistia no Leon tendo que lidar com um inimigo que seriam meio como fantasmas, que seriam a originais de um vírus que faria pessoas que infectadas ter alucinações com essas espécies de inimigos fantasmas. Além de que provavelmente o jogo teria mais cenários fechados e passaria bem mais de um lugar mais fechado e mais claustrofóbicos, dando bem mais uma vibe de terror e casa mal assombrada, provavelmente passando bem mais no Castelo, por exemplo. Mas depois de tantos protótipos, finalmente chegou em sua versão final. Inclusive que também é o meu favorito e é um dos meus jogos favoritos de todos também. Resident Evil 4 foi um jogo marcante por uma série de motivos. Muito pelos seus cenários e ambientação emblemática e também por não se levar lá muito a sério, tendo seus momentos mais galhofa. Mas também por inovar trazendo a câmera no ombro, que depois muitos jogos usaram isso e também inspirou vários outros seguiram mesmo. De tipo de tanto de câmera tanto de gameplay. Tanto que isso na sua época ganhou o God de jogo do ano. Resident Evil 4 foi o jogo que naquela época se mudou bastante, e muito por isso que a Capcom tinha até um receio de achar aquele jogo, já que ele tinha mudado bastante coisa que até então era a franquia, indo para um pouco mais de ação e horror e também deixando um pouco mais de lado, um pouco mais daquele assunto de sobrevivência, além das mudanças de câmera e outras mecânicas em geral. Mas mesmo assim é um dos jogos mais amados da série e também um dos mais amados do PlayStation 2. Tudo que eu disse até o momento é só para enfatizar o quão grande esse jogo foi para sua geração e para uma geração inteira que jogou no PS2 e para os jogos em geral. E desde que a Capcom criou a primeira reimaginação da série lá no GameCube com a primeira reimaginação do primeiro Resident Evil, e começou com as andas de remakes em 2019, quando iniciou com o remake do Resident Evil 2, que foi muito elogiado, a curiosidade e também o receio passou pela cabeça de muita gente sobre como seria Resident Evil 4,
até mesmo da própria Capcom tal, que também tinha muito receio de que o público talvez não ia receber muito bem o próprio Resident Evil 4 Remake. Que por mais que tenha acertado muito com o remake do Resident Evil 2, o mesmo não dá pra se dizer do remake do 3. Que cortou muita parte icônica do jogo original e perdendo o charme e peculiaridade que faziam nas pessoas gostarem tanto do Resident Evil 3 original, deixando só um jogo mediano e curto que não conseguiu ser uma boa reimaginação de um título. A maior parte do público de Resident Evil que jogou o 3 original não tinha gostado do que viu no remake e odiado o que a Capcom fez. E isso era de Resident Evil 3, que comparado ao tamanho do 4, que foi lançado em uma época onde os consoles mais vendidos da história foi o PlayStation 2, sendo considerado um dos principais jogos do PlayStation 2 e mesmo não sendo um exclusivo do mesmo, todo mundo sabia que a Capcom cortasse ou mudasse demais, igual foi com o 3 original, ou até mesmo mudasse só bem pouca coisa, ainda assim entra gente reclamando. E como a gente viu, teve gente reclamando assim, já que mudaram algumas coisas, que realmente algumas coisas eu concordo não ter gostado de mudar mesmo, porque acabaram dividindo Pedra da Hada, como o 23 que acabou virando um boss da Hada, que também seriam coisas que já deveriam estar no jogo original, na minha humilde opinião. Então por isso mesmo que o receio de fazer um remake do 4, tanto pela parte da Capcom quanto pela parte dos fãs, eram grandes, porque a Capcom sabia do quão cuidadosa devia ser com o remake do quarto jogo. Mas depois então da Capcom ter anunciado o remake alguns anos antes, o jogo saiu em 2023, e definitivamente todos foram incrivelmente graças ao que a Capcom entregou em sua reimaginação no remake do Resident Evil 4. Talvez realmente não todos, mas pelo menos boa parte realmente ficou bem grata do que fizeram no remake. A melhor coisa para dizer que a Capcom realmente sabia do peso deste jogo é ver os pequenos detalhes e referências ao seu jogo original, como um bug da Stark do jogo original, que envolvia você usar a Stark pelo inventário, clicar nela e voltar, que aconteceria um bug que você andava mais rápido, bem mais rápido que normalmente. Isso era um bug bem usado por speedruns para aumentar a velocidade que você normalmente andaria no jogo, fazendo bem mais rápido todas as ações que o jogo tomava. Uma referência a isso é um amuleto do mercador que você pode fazer ganhando lá no tigrinho lá do mercador lá, que você basicamente pega um amuleto com a Stark que faz você aumentar um pouco sua velocidade, não tanto como aumentava a sua velocidade no jogo original pelo bug, mas ainda te dava um aumentozinho na sua velocidade no jogo. Ou quando você subia da torre no original para fugir dos granados, eles não conseguiam te matar lá, só em cima, só ficava tacando molotov, mas sua vida não acabava lá. Porque no remake, se você fosse subir no mesmo lugar, o chão ia quebrar e fazer você cair. E também na sala do stand de tiro do mercador, quando você cumpria todos os requisitos para tirar o rank S, começava a tocar a música do início do jogo no Resident Evil 4 original. E entre outras coisas menores e grandes que a comunidade de Resident Evil 4 amava muito, eles colocaram todas as principais coisas aqui. Que apesar que, como havia citado antes, que por mais que eles tirassem as coisas só pra ratamente colocar na DLC da Ada, como a parte do 23 ou a parte dos lasers, boa parte do que era muito amado e memorável está aqui, diferente do que aconteceu com o Resident Evil 3 Remake. E por mais que boa parte da comunidade ainda ame muitas das versões, tirando a parte ultra saudosista, obviamente tirou uma discussão e comparação sobre se a versão de 2023 é realmente a melhor que a versão de 2005. Bom, existem vários vídeos por aí falando sobre o mesmo assunto que eu em relação a esses jogos, e devem ser melhores que vídeos mais bem feitos que o meu próprio vídeo, mas eu quero falar disso baseado na minha experiência que tive com cada um deles, já que eu joguei ambos, e no momento que gravo esse vídeo eu estou tentando até platinar o remake, e não sei se eu vou conseguir, mas paciência, vamos lá. Mas já mostro que até eu que não sou um cara que tem muito costume de platinar cada jogo que jogo, apesar de eu gostar até de ver bastante vídeos sobre platina, por exemplo, me dispus a tentar fazer a platina dele por realmente ter gostado muito do remake, muito mesmo. Mas é aquele negócio, eu tenho muito carinho pela versão original, lançada lá em 2005, que foi meu primeiro contato com a série e me fez até perder meu medo que tinha sobre jogos de terror e tentar jogar pelo menos algum título de survival horror ou ação e terror. Zerei ele diversas vezes e no momento que eu estou fazendo o roteiro desse vídeo, eu vou estar rejogando para relembrar e poder até mais ter base no que vou falar aqui. A última vez que joguei o original foi lá para 2022, se não me engano, há quase 3 anos atrás, mas ainda tenho uma boa memória de certas coisas dele, mas ainda irei rejogar ele enquanto eu faço o roteiro desse vídeo, provavelmente, ou não. Bem aqui também para fazer algumas anotações também. Mas então vamos para a comparação e análise dos dois jogos. Só deixando claro que a questão gráfica vai estar de fora dessa análise, porque obviamente o remake vai ser bem melhor
Então, só deixando isso claro mesmo, já falando que vai ficar de fora desse tópico, né? Porque um jogo é de 2005 e outro é de 2023 para PS5, né? Então, obviamente, o remake vai estar bem melhor. Então, bora para os outros tópicos. Bom, para então começar, já vamos falar da gameplay dos dois jogos. E devo dizer que o remake expandiu muito a gameplay. As mecânicas de fazer parry foi uma adição ótima para o jogo. E inclusive quando eu tava jogando o R4 clássico, por causa do remake, eu tava tentando dar parry todo momento. E tava de forma inconsciente praticamente tentando fazer parry nos ataques, mesmo na gravação não tendo parry. Essa foi uma mecânica que já havia me chamado bastante atenção já nos trailers do remake, com o Liu dando um parry numa fodenda moto do Dr. Salvador. Também faz sentido aqui a faca ter limite de você usar ela, já que como você podendo upar ela no mercador, isso se mostra bastante com a faca do Krauser, que basicamente quando você upa toda ela pode dar hit-kill em bastante inimigo, como as Abelacistas do Dr. Salvador. E a faca primitiva, que é uma faca que você consegue depois de destruir todos os bonecos Salazar que tem no jogo. E se você upar até o upgrade especial no mercador ela fica infinita. E apesar dela ser bem abaixo em questão de dano comparado às outras facas, é uma forma de balancear até a experiência do endgame do jogo. Mas mesmo assim, tipo, era bem roubado, tipo, você nem se preocupar com gastar ela em algumas caixas assim, que é bem mais rápido você usar a faca, né? Para quebrar as caixas, para você pegar os itens. E mesmo assim, ela era bem, essa faca primitiva é bem útil, assim, pra, tipo assim, já que ela tipo, realmente não quebra, basicamente é a faca do jogo original, ela é bem útil mesmo não dando tanto dano. Porém, algumas armas aqui foram tiradas, como a PRL, que você desbloqueia ela depois de gerar no profissional, que para mim poderia estar muito bem aqui no remake, com a condição de que, sei lá, a condição de fazer S mais na dificuldade fácil, mediano, difícil, ou você poderia desbloquear ela tirando pelo menos S em cada cenário ou com cada personagem no modo mercenários, ou também das duas formas que citei, já que com a Hand Cannon você teria que tirar S mais em uma dificuldade ou tirando S mais no modo mercenários. Não custava muito deixar uma arma apelona ou fantasiosa demais como um item especial, sendo mais difícil de desbloquear ela no remake. Tipo, acho que remake falhou em um pouco aqui nas armas, deixando a PRL de fora. E a granada incendiária também foi uma das armas tiradas de fora deste jogo, que acho que até entendi o motivo da remoção dela, porque como esse jogo é bem mais realista em relação ao original, o remake, o fogo queima bem mais em comparação ao original. Tanto que na boss fight do Control Torment eu sofri bastante, morri várias vezes, porque por causa daquele bendito fogo que atrapalhava muito mais, e o Torment que lançava aquelas tábuas que pareciam que vinham a 1000 por hora. Acho que o remake é bem mais que o original, é em questão de dificuldade, já que aqui é realmente bem mais difícil que o original, porque parece. É que aqui no remake não tem aquela coisa de você atirar no ganado e no osso dele, ele automaticamente sempre colocar a mão na cara e você ir lá, chutava ele e esfaquear ele, e ele enquanto ele ainda estava no chão, ou atirar na perna dele, ele sempre ia lá, chutava, ele caía, você ia lá, repetia o processo com quase todos os inimigos do jogo. Aqui não vai ser sempre que você vai automaticamente atirar neles, eles não vão sempre pôr a mão na cara e ficar atordoados. Aqui a IA dos inimigos deram uma melhorada, e aqui eles até te agacham ou se movem e tentam se esquivar mais para eles não receberem os tiros. Além quando você vai chutar alguém e a área de ataque é bem menor do que a do clássico e tal, já que aqui você tenta chutar, não pega tanto que você pegava no clássico, por exemplo. É do fato também dos ganados simplesmente a hora que te agarram para você simplesmente ir parecer com o inimigo de motosserra como o Dr. Salvador, e que principalmente pode te dar hit kill e você simplesmente morrer de uma vez assim. Porque realmente os ganados são bastante malditos nesse quesito, porque eles realmente chegam a ficar bem insuportáveis em certos pontos, assim, principalmente se você tá jogando mercenários e perde o combo porque alguém filha da mãe te agarrou, é um cara vindo do cu, simplesmente aparece e dá um soco acabando com o seu combo. Então, em questão de gameplay, realmente o remake é melhor e mais divertido que o original. Por mais que você inicie muito com a cabeça no clássico e de início não acabe gostando muito de algumas mudanças, lá pro final você já tá basicamente se viciando no gameplay do remake, se divertindo muito e tal. Principalmente por aqui ser bem mais liso, bem mais fluido, muita coisa, e não ter tantas as limitações da época, basicamente deixa a gameplay bem gostosa de jogar. Bom, nesse tópico eu vou dar uma de JJ e dizer que realmente a ambientação do clássico era melhor. Claro que a ambientação do remake é ótima, puxando algo com mais realismo e também mexendo mais sombrio que o clássico também. Mas se você viu aquele vídeo meu sobre Signalis,
Um jogo indie lançado em 2022 que pega os estilos de gameplay de Silent dos primeiros Silent Hill e Resident Evil. Eu uso para falar sobre como Signalis é um jogo que traz muito bem o carisma que os jogos antigos traziam, e dei exemplos de outros jogos naquele vídeo, e justamente citei Resident Evil clássico. Já que o Resident Evil 4 original para mim é um dos jogos com as melhores ambientações do PS2, sem zoeira. E desde os menus, desde a primeira vez que você vai para a vila, aquela trilha sonora e o som do cenário em volta, cria uma ambientação muito única e que torna Resident Evil 4 tão memorável até hoje. E também nos menus, eles realmente eram bem carismáticos e bem mais expressivos, completamente os anteriores que vieram antes do Resident Evil 4. E não é só por nostalgia que falo isso, já que desde o remake do segundo jogo, eles meio que estão mesma estética desde aquele remake. E basicamente é bastante realismo e um menu bem simples e, digamos, minimalista, que acho que meio que isso é também uma coisa que tem muito nos jogos atuais e muitas mídias atuais, que usar bastante minimalismo. Então meio que os menus e as textas acabam perdendo bastante para o clássico em questão de personalidade. E a ambientação do clássico também para mim tem a mais personalidade. E eu odeio usar essa palavra de personalidade porque hoje em dia foi bastante distorcido. Agora indo para um dos tópicos que definitivamente o remake melhorou muito em relação ao original, que não deixa a história também uma grande coisa, mas definitivamente melhoraram muito aqui em enredo e em personagens. Aqui definitivamente foi um dos pontos que o remake mais superou a relação original, que realmente melhorou muito e muito menos coisa para melhorar aqui. E acho que a Ashley, que não é só porque tá mais bonita, e o Luis, que são a maior prova que diz que eu estou falando. A Ashley no clássico era bem mais uma sátira de jovem loira burra de filmes de terror, e no clássico você não tem nem fala direito com o Leon, com ela em gameplay. Ela ainda grita no Leon, e a única coisa que ela lembra dela falar também com o Leon durante a gameplay toda era perguntando se ele tá bem e só. Mais além disso, ainda ali meio que deixa ela um vácuo ainda, que deixa um clima de climão. O remake, além dela e o Leon conversarem bastante na gameplay, com o Leon perguntando e vice-versa pra ela, se ele tá bem ou se ela tá bem. Eles também falam sobre alguns eventos e acontecimentos do jogo, além de cenas para desenvolverem muito melhor a relação entre deles no remake. Porque ela é bem mais carismática e ainda tem ela não ter ser totalmente aquele peso humor que era no clássico, ela também te ajudando bem de vez em quando, mas ainda te ajudando no remake. Que no clássico só servia para gritar ela sempre no seu ouvido, mas que aqui realmente a cena até foi bem mais útil até em alguns momentos, até não só para te ajudar em cenas assim, dando um certo arco de desenvolvimento para ela, né, ela confiando bem mais no Leon, realmente agindo bem mais como uma equipe. E o Luis aqui é um personagem bem mais explorado e trabalhado do que na versão dele no clássico, que inclusive tem uma morte bem melhor do que na do clássico, tendo um tempo muito bem de tela para ele, para realmente desenvolver bem melhor ele. Além de mais tempo para você jogar junto com ele, além da parte da cabana, que você pode também jogar com ele, junto com ele na parte das minas, que é uma parte bem legal inclusive. Além do jogo também ter dado bem mais informações dele, ter dado bem mais um desenvolvimento bem mais interessante para ele. E também feito você se pegar bem mais com ele, realmente você realmente gosta até mais dele aqui do que no original. E realmente o Luis aqui é um personagem que realmente melhorou bastante em relação ao original. Você já gostava do Luis por si só no clássico, já que ele realmente era até bem meio carismático também. Mas aqui no remake você acaba gostando até bem mais dele, já que você passa bem mais tempo com ele. Isso ajuda muito a qualidade do personagem. O Leon aqui eu sei que é até meio divisível, mas o Leon do clássico, apesar de eu também gostar bastante dele no clássico, eu admito que o Leon aqui é um personagem bem melhor e talvez a minha versão favorita dele. Aqui ele se mostra bem mais traumatizado e cansado e mais sério, mas sem perder o tom de sarcástico e piadista até os exageros dele do Leon do clássico, que às vezes meio que exageraram mais do que deviam nisso, colocando muito bem a essência do Leon no original em uma releitura muito bem feita do personagem. Um dos personagens também recebeu uma melhora bem grande no seu escrito foi o Krauser, ou Wesker se quiser chamar, que basicamente é um dos personagens que mais receberam um grande melhora no seu escrito, principalmente na sua motivação, que realmente não só a parte dele até é bem melhor aqui em gameplay do que era no original, que era um que também feito muito desgraçado de fazer. Aqui no remake realmente uma gameplay bem melhor na parte dele, sem contar que também é um personagem até bem mais incrível, apesar de meio gerado de vez em quando também, para ficar um pouco mais parecido com o clássico, mas ainda assim um personagem que também foi bem aprimorado no seu escrito. E a Ada no Separation Ways, que já deveria estar no jogo base no seu lançamento, mas né, um jogo AAA sendo lançado nos dias atuais, óbvio, tem que ter um DLC em algum momento, né? Mas também melhorou muito a história dela naquele modo. Mas concordando com o Rato Copiador de novo, é um personagem que pra mim não ficou tão legal assim, e não melhorou ficou até abaixo do original.
é o Salazar, que aqui acho que faltou muito pro Salazar ter aquela presença que ele tinha no original. As falas que ele tinha com o Leon pela ligação por rádio ajudava muito para construir bem melhor a personalidade do personagem. Aqui bem raramente ele fala com o Leon e tal, e meio que não ajuda muito pro personagem assim ser ter que a presença, porque no original até ele parecia até mais vilão que até o próprio Sadler, inclusive. Isso é meio que ajudou até o próprio Sadler para realmente parecer realmente um vilão final do que o Salazar, já que como no clássico o Salazar falava muito com o Leon, meio que parecia até ele mais vilão do que o próprio Sadler, assim, mesmo o Sadler claramente sendo realmente o vilão final do jogo. Os Ganados inimigos aqui, uma coisa bem positiva sobre eles é que, por ser um jogo recente, sem as limitações de 2005, é que os Ganados aqui não se repetem tanto e são mais variáveis em suas aparências, tanto os da vila quanto os da ilha, e dos caçadores também, os caçadores mudam um pouco menos, já que eles usam a mesma roupa praticamente. E um dos Ganados aqui que melhoraram bastante aqui, que é o Ganado cultista que usa um manto vermelho e um crânio de cervo ou boi, sei lá. Que aqui eles deram uma função bem diferente do clássico, que no clássico ele ficava só correndo de touro e basicamente ia atrás de uma torreta para tentar te matar. Mas aqui no remake eles fizeram uma variação bem interessante dele, diferente do clássico, que aqui ele é um inimigo que faz nascer nas plagas dos outros ganados, que quando você mata praticamente todos os outros ganados e sobra só ele como última chance e também última cartada no desespero, se auto-transforma numa plaga também. Isso foi uma adição e mudança bem interessante em relação ao original, que eu realmente gostei bastante aqui que fizeram. E bom, agora é a parte de dar o veredito de tudo que eu disse, baseado na minha opinião, e fica pra você se concorda ou não. Bom, pelo que eu disse aqui, parece que o remake se sai em boa parte muito melhor que o clássico, e meio que é verdade mesmo, já que o remake do 4 é uma reimaginação digna aos que foi um dos maiores jogos já feitos para os PS2. Que apesar do clássico ser sim envelhecido bem até, ainda acaba sofrendo em alguns momentos por muita causa de limitação da sua época, mas que aqui foram muito aprimorados pelo remake. Mas ainda assim o remake só é obra-prima muito pelo que o 4 original foi. Isso meio que serve para todo jogo que é um remake de um jogo considerado clássico e inovador, como foi com Silent Hill 2 remake, e provavelmente vai ser com o remake de Metal Gear 3. Também não só para jogos também, mas também para filmes, que talvez falte muito isso nos filmes hoje em dia também, quando for fazer remake de alguma obra clássica, né? Mesmo os remakes podendo ser releituras completamente diferentes, que vão aprimorar quase tudo da sua versão original, ou em prática que não vai ser o mesmo no seu lançamento da sua versão original, quando se trata de um clássico renomado. Sei que remakes podem estar enchendo o saco e tem muitos, e principalmente remasters. Eu concordo até. Principalmente com remakes de filmes de forma pouca que a Disney vem fazendo. Mas talvez isso seja o motivo que não recebemos remakes de jogos que realmente deram uma bela envelhecida ou realmente não envelheceram tão bem assim. Um jogo que eu acho que realmente mereceu o remake que ganhou foi o remake do primeiro Mafia, por exemplo, que pra mim que não realmente gostava muito daquela versão original, depois que lançou o remake do jogo, tanto do trailer, eu realmente interessei até bem mais por aquele remake do que pelo jogo original, que eu joguei por uma vez no PS2, bem no início, e não curti muito e abandonei logo em seguida. Quando saiu aquele trailer que ia anunciar uma coletânea, que se não me engano ia ser um remake, um remaster, uma versão completa de do terceiro jogo, eu fiquei interessado bastante pelo jogar a versão remake do primeiro jogo, mesmo não gostando muito da versão original que lançaram para PS2. Os remakes são feitos de forma realmente bem feita, ao ponto de até pessoas que não gostavam muito da sua versão original se interessarem bastante, gostarem bastante da versão remake dela, podem ser até boa motivo para a empresa, já que meio que os remakes são meio que essa ideia, já pegar algo meio que pronto assim, tentar só remodelar por cima para deixar melhorar umas coisas bem interessantes. Dá pra agradar fã e tentar agradar novos fãs assim, da série. Eu sinto que nos filmes não estão sendo muito bem recebido isso, já até porque realmente os remakes são para filmes ultimamente estão vindo de forma muito porca, inclusive. Mas que até o momento os jogos realmente trazeram realmente bons remakes, pelo menos na sua maioria dos jogos, pelo menos. Recebemos realmente remakes realmente dignos da sua obra original até o momento. Mas ainda assim, eu tenho que admitir que mesmo os dois estando em um nível muito perto de qualidade pra mim, porque gosto muito deles, mas ainda acho que pra mim, em questão de impacto e pessoal, o clássico tem sido um jogo um pouco acima do remake, já que ele foi importante e teve um impacto muito grande para a sua época, tanto por lado pessoal por ter sido meu primeiro Resident Evil e mesmo depois de jogar dos outros Resident Evil, ainda assim é o meu Resident Evil favorito e um dos meus jogos favoritos também. Mas ainda assim é ótimo que o remake do 4 tenha sido tão competente em todo o resto e agradando boa parte dos fãs da franquia, e tomara que a gente possa receber mais remakes como o Resident Evil 4.
a pena também receber remakes apenas para jogos que tenham realmente envelhecido mal, mas com um grande potencial, ou para imensos clássicos como Resident Evil 4, Metal Gear Solid 3, entre outros. Bom, definitivamente o áudio desse vídeo ficou um dos melhores, definitivamente, e também deu uma bugada de vez em quando. Eu tive que realmente consertar umas coisas aqui que eu não estava entendendo muito bem que estava funcionando, já que eu não edito vídeo há um bom tempo. Mas enfim, né, eu tô passando por umas dificuldades meio doidas na minha vida, né, com relação a celular, tamanho, vídeo, essas coisas. Estou tentando arrumar um tempo, esse vídeo também deu um bom trabalho para fazer e tal. E bom, espero que nessa nova fase desse canal aqui eu possa fazer alguma coisa com ele, realmente prosseguir alguma coisa, tentar dar uma continuidade aqui, realmente fazer uma progressão bacana com isso aqui. E bom, espero que tenha gostado. Compartilhe e curta o vídeo se quiser. Eu realmente queria ter editado bem mais esse vídeo, só que acabou que eu não consegui editar muito esse vídeo, porque meio que meu celular travava muito quando eu editava, editar. E simplesmente não consegui nem fazer metade do que eu realmente queria ter feito nesse vídeo aqui. Realmente, tipo, um vídeo bem produzido e tal, que você poderia assistir. Porque, sinceramente, cara, eu não tô com, tipo, o melhor celular possível para poder editar isso aqui. E já editar por celular por si só já é um grande trabalho. E meio que eu tentei fazer o máximo que eu poderia tentar fazer aqui até o momento, né? Principalmente porque eu não tô fazendo um bom tempo sem editar vídeo grande assim. E, né, é meio triste não poder editar vídeos de forma realmente bem feita, bem mais trabalhada, fazer um vídeo bem mais trabalhado. Porque ultimamente é bem difícil pra mim tentar fazer vídeo assim, principalmente com um celular que trava bastante. Mas, bom, espero que de qualquer forma vocês tenham gostado. E assim que eu me despeço, fiquem com Deus, então até outro dia.